Questão 41, prova de Medicina de Catanduva 2022. Em uma competição de feira de ciências de sua escola, um estudante constrói um cinema na caixa, que consiste em uma grande caixa de papelão totalmente vedada, com tamanho suficiente para que as pessoas possam entrar e sair dela. Essa caixa possui um único e pequeno orifício que permite a entrada de luz. Essa luz atravessa o orifício e projeta uma imagem de ponta cabeça em um anteparo do outro lado da caixa, para assombro das pessoas que se encontram no interior da caixa de papelão escura. Os princípios óticos que possibilitam o projeto de ciências desse estudante são... Bom, pessoal, questãozinha bem rápida. Esse contexto que ele traz para a gente no enunciado é sobre o funcionamento de uma câmara escura. Nós temos aqui uma caixa, ele fala no enunciado que é uma caixa de papelão totalmente vedada com um único orifício. Então, a luz, ela só consegue entrar por dentro dessa caixa por esse orifício. Então, se a gente tem um objeto aqui no ambiente externo, onde é um ambiente iluminado, a luz proveniente desse objeto, ela vai entrar por essa caixa, ela vai entrar dentro dessa caixa apenas por esse orifício. Então, seguindo o princípio da propagação retilínea da luz, a gente sabe que a imagem dessa parte de cima desse objeto, ela vai se propagar em linha reta e vai atravessar esse orifício, sendo projetada nessa parte de trás aqui da câmara escura. O que é o princípio da propagação retilínea da luz? O que ele fala para a gente, né? Quando nós temos um único meio transparente e homogêneo, um meio em que ele não tem nenhuma alteração de materiais ou de densidades por onde você passa, né? Aqui nós temos o ar, tanto nessa parte de fora da câmara como dentro, é o mesmo meio, e por ser uma curta distância, a gente não vai ter nenhuma diferença de densidade do ar ou de concentração de matéria diferente dessa região fora da câmara escura ou dentro aqui da câmara escura. Então a gente pode classificar que o meio aqui é um meio homogêneo, que é o ar, tanto fora como dentro da câmara. Então a luz, ela tem essa característica de se propagar em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Então a imagem da parte de cima do objeto, ela vai ser projetada em linha reta até esse outro ponto, no final da câmara escura. E a parte de baixo aqui do objeto, a imagem se propaga também em linha reta e vai ser projetada nessa parte de cima aqui da câmara escura. E com isso, a imagem final aqui, o efeito final produzido por essa câmara escura, é uma imagem invertida de ponta cabeça aqui, né? A pessoa entra, uma pessoa que estiver aqui dentro da câmara escura vai ver a imagem do objeto invertida. E um outro princípio que envolve o funcionamento da câmara escura é o princípio da independência dos raios. Como assim, né? Um raio de luz, na hora que ele está se propagando em um meio, ele não sofre interferência na sua trajetória de outros raios. Então, por mais que a gente tenha aqui esses dois raios se cruzando no orifício, um não atrapalha a trajetória do outro. Não é igual acontece, por exemplo, na colisão de dois objetos, né? De dois corpos. Se tivesse um carro se movimentando nessa linha e um outro carro por essa outra linha, iria ter uma colisão aqui nesse ponto e a trajetória que eles iriam seguir após a colisão não necessariamente seria em linha reta, seguindo o mesmo percurso que eles estavam inicialmente, né? A gente teria, para definir a trajetória, utilizar a conservação da quantidade de movimento nesse caso.
A luz, ela não tem esse problema que acontece nas colisões. Ela se propaga em linha reta e quando um raio de luz se cruza com o outro, não ocorre nenhuma interferência. Então, por isso que aqui na questão ele estava querendo saber quais eram os princípios envolvidos no funcionamento da câmara escura. Seriam esses dois princípios: o princípio da propagação retilínea, porque o meio é sempre o mesmo aqui nessa trajetória, e o princípio da independência dos raios, porque mesmo eles se cruzando aqui nesse ponto do orifício, um raio de luz não interfere na trajetória do outro, e por isso que a imagem acaba sendo formada de forma invertida aqui no final da câmara escura. Então é isso, pessoal. A alternativa correta aqui, então, seria a alternativa E, princípio da propagação retilínea da luz e princípio da independência dos raios luminosos.